Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, desta feita no capítulo 3, agora os versos 20 e o verso do número 21. Nós trabalhamos acerca das questões práticas e começamos elas sobretudo em relação à questão conjugal, as relações conjugais, papel do homem, papel da mulher, aquilo que Deus requer de nós, como maridos, como esposas, como então nós podemos glorificar a Deus, entendendo a nossa função nesta relação. E agora nós vamos compreender esta função, esta relação de pai e filho, ou seja, como esta união com Cristo, esta novidade de vida, esta compreensão do ser suficiente, pleno, a obra e a pessoa de Cristo, ela então nos molda, inclusive não só na questão espiritual, mas também isso transpassa para a questão prática e a questão do convívio social. Portanto, agora nós vamos ver os versos 20 e o verso 21. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação, entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Santo, eterno, maravilhoso e bondoso Deus, graças te damos, porque mais uma vez estamos reunidos para ouvir a tua voz, para sermos instruídos por tua palavra, para sermos então, ó Deus, conduzidos para melhor te servir. Ó Pai, nesse instante nos ilumina, nos capacita para o entendimento das tuas sagradas letras, e é assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós agora vamos trabalhar o conceito de pais e filhos. E é interessante porque justamente isso que as Escrituras vão sempre fazendo. Elas, nesse ponto, elas vão trabalhando da funcionabilidade que exige menos no sentido de autoridade, para que se exige mais autoridade. Então perceba, aqui não é diminuindo o papel da mulher ou o papel dos filhos, mas é sempre ele colocando uma hierarquia, ou seja, primeiramente a mulher é citada, depois ele vai para a hierarquia. Agora os filhos são citados e vai para a hierarquia. Mais à frente os servos são citados, depois ele vai para a relação do Senhor. Percebe? Então é assim que a Escritura trabalha, trazendo então esta questão crescente das relações. Então ele vai dizer, filho, em tudo obedecei a vossos pais. Aqui ele não está dizendo que os filhos devem obedecer aos pais em todas as coisas. Ou seja, o que vale mais, obedecer a Deus ou aos homens? Obedecer a Deus. Então aqui não é obedecer aos pais em todas as coisas. Aqui não é uma questão infinita da obediência aos pais, mas é em todas as coisas, porquanto essas todas as coisas sejam todas as coisas estabelecidas por Deus. Tudo, então, aquilo que Deus estabelece para ser feito e é orientado pelos pais, os filhos devem obedecer. Ou seja, devem obediência aos pais. Obediência quer dizer também honra. Obediência também quer dizer respeito. Obediência também quer dizer atenção. Então, em tudo obedecei aos vossos pais. E ele ainda vai dizer, pais, fazê-lo é grato diante do Senhor. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, quando nós obedecemos como filhos, autoridades, aqueles que irão nos conduzir ao caminho do Senhor, nós agradamos a Deus. Percebe que aqui ele não coloca que este agrado é algo que alegra os pais? Não. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pois obedecer aos pais é grato diante do Senhor. Ou seja, o objetivo e o alvo da obediência está sempre em Deus. Deus é o alvo,
É claro que a obediência ela não deve estar alheia à admiração, ela não deve estar alheia à compaixão, ela não deve estar alheia ao amor, à ternura. Não é isso. Nós também temos que ter estas coisas. Obedecer com amor, obedecer com compaixão, obedecer com ternura, obedecer com admiração, obedecer com respeito. Ou seja, a motivação também está atrelada a isso. Então, não é uma obediência sem uma motivação correta. É uma obediência motivado, com a motivação correta. A motivação de agradar a Deus. Com isso, eu tenho compaixão para com os meus pais, eu tenho amor para com os meus pais, eu tenho respeito para com os meus pais. Percebe? É um pacote completo. Mas o alvo principal desta obediência, amando os seus pais, não visa os próprios pais, mas sim visa o próprio Deus. Ou seja, é como se você, agradando ao seu pai, agradasse a Deus. Ou seja, a tipificação daquele que cuida, que zela, que exorta, que anima. E no verso número 21, ele vai dizer: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A irritação aqui é uma ideia de extrapolação. Veja, a concepção é que os pais não sejam pedras de tropeços para os seus filhos. Que os seus pais não sejam mau exemplos para os seus filhos. Esta irritação aqui, ela tem a ver, sim, com a concepção, por exemplo, de você provocar ou de você abusar de sua autoridade, ou você, então, extrapolar, por exemplo, castigos, a de você extrapolar, por exemplo, a disciplina. Isto é uma irritação. Mas a irritação aqui também está atrelada a este desânimo que os filhos terão, principalmente quando os pais não são exemplos. Não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Esse desânimo em relação a quê? Em relação aos pais? Não. É em relação a servir ao próprio Deus. Porque, veja, a relação de hierarquia é isso. O pai e a mãe, ela tem um caráter autoritativo que é dado pelo próprio Deus. E quando os pais não exercem este papel de serem aqueles que exortam conforme a palavra, que amam conforme a palavra, que cuidam conforme a palavra, isto causará uma irritação aos filhos. Ou seja, os filhos sem pais que disciplinam, eles ficam perdidos. Os filhos sem limites, eles ficam desorientados. Porque isto não é um padrão. Veja, até mesmo essa concepção natural, veja, o filho quando é pequeno, ele busca a segurança, ele busca ser guiado pelo pai. E quando isso não acontece, é terrível. Então, esta é a questão, mas principalmente o desânimo que os pais causam aos filhos a não exercerem o seu papel como se deve, é que eles causam desânimo aos seus filhos para servirem a Deus, para reconhecer a Deus como Pai, por exemplo, para reconhecer a Cristo como Senhor, para reconhecer a Cristo como aquele nosso irmão também. Então, percebe, este exemplo familiar, ele também quebra a perspectiva que nós vamos ter de um Deus que é Pai. E aí, nós desanimamos os filhos a não servir a Deus, a não amar a Deus, a não respeitar a Deus, a não desejar a Deus. E isto é terrível. Perceba o grau da responsabilidade. Meus amados irmãos, que estejamos atentos, que estejamos vigilantes, para que os filhos honrem os seus pais
e para que os pais, com o seu mau exemplo, não venham a desanimar os seus filhos para servir ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra como devemos proceder nas nossas relações, pois tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, deve estar firme e deve ser o centro para a honra e glória do Teu nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de aprender sobre pais, sobre filhos, como devemos proceder. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.